Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, eu quero pedir que vocês compartilhem a mensagem de esperança e de salvação com todos os seus amigos. E no nosso momento de esperança de hoje, vamos continuar refletindo sobre a importância da fé. Vamos estudar o tema Como fazer a fé crescer. Meus amigos, de acordo com a palavra de Deus, a fé não surge por acaso na vida de uma pessoa, mas sim a fé, ela surge a partir do momento em que a pessoa tem o desejo no seu coração de conhecer a vontade de Deus, de conhecer a palavra de Deus e de manter uma vida de relacionamento em comunhão diária com Deus. E por que eu digo isso? Porque no livro de Romanos, no capítulo 10 e no versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Algumas traduções dizem que a fé vem pelo ouvir as boas novas, as palavras de Jesus. E ainda no livro de Romanos, no capítulo 12 e no verso 3, está escrito que a fé é um dom que cada pessoa recebe de Deus. Nesse texto de Romanos, capítulo 12, verso 3, o apóstolo Paulo nos explica que Deus dá a cada pessoa uma medida de fé. E quanto a essa medida de fé que Deus distribui, uns podem receber um pouquinho mais, outros podem receber um pouquinho menos. Mas o fato é que Deus distribui a fé de acordo com a capacidade de cada pessoa. Agora, cabe a cada pessoa fazer com que a fé que recebeu de Deus comece a crescer. Então, nós temos a responsabilidade de fazer a fé que recebemos de Deus crescer cada vez mais. E quando a pessoa não faz nada para cultivar a sua fé, então ela tende a desaparecer ou a morrer. A fé cresce, meus amigos e irmãos, todas as vezes em que a pessoa, ao passar por uma dificuldade, uma provação, e ele coloca a sua fé em ação, confiando em Deus, diante das dificuldades, confiando e certo de que Deus vai lhe ajudar. E dessa forma, permanecendo ao lado de Deus, custe o que custar. Por outro lado, quando alguém, ao passar por uma dificuldade, ao enfrentar uma provação, se a pessoa se amedronta, e ela retrocede, ela deixa de fazer a vontade de Deus, deixa de confiar na vontade de Deus para fazer a sua própria vontade. Nesse caso, a fé tende a se enfraquecer e vindo até a morrer. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versos 5 e 6, está escrito que os discípulos, certa vez, pediram para que Jesus aumentasse a fé que eles possuíam. Eles achavam que possuíam uma fé muito pequena. E Jesus então disse o seguinte, que se eles tivessem uma fé que fosse do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam pedir aos montes que fossem transportados de um lugar para o outro. Então a questão não é que nós temos uma pequena fé. O fato é que nós precisamos exercitar a nossa pequena fé. Na verdade, o que Jesus quis ensinar para os discípulos, ali em Lucas 17, versos 5 e 6, Jesus quis dizer que a solução para todos os nossos problemas depende mais de nós do que de Deus. Se a fé é uma ferramenta, é um instrumento que pode ser usado para alcançar as bênçãos de Deus, e nós não usamos, então a falha está em nós e não em Deus. Deus está sempre disposto a nos ajudar.
Alguém disse certa vez que a fé é uma chave que abre os celeiros do céu, onde estão armazenadas todas as bênçãos para cada um de nós. Então vejam que, de acordo com esse pensamento, compete a cada um de nós fazermos uso desta chave, que é a fé, para abrirmos o céu e receber as bênçãos. E aí os milagres acontecem. A Bíblia nos ensina que quanto mais uma pessoa conhece a Deus, mais essa pessoa irá confiar em Deus. Entre nós, seres humanos, também nós somos assim. Se você não conhece uma pessoa muito bem, você não deposita total confiança nela. Você confia desconfiando. E com Deus, se a pessoa não conhece a Deus de maneira profunda também, a pessoa não vai confiar em Deus a ponto de fazer somente a vontade de Deus. Então nós precisamos exercitar a nossa fé, confiando em Deus a cada passo da nossa vida aqui nessa terra. É o conhecimento que nós temos de Deus que nos leva a amá-lo e a obedecê-lo. Então, se uma pessoa não conhece a Deus, ele jamais vai amar a Deus, ele jamais vai obedecer a Deus. E a fé é que abre o caminho para as atuações de Deus na minha e na sua vida. E ao terminar esta reflexão, o apelo que eu faço para você, meu amigo e minha amiga, é para que você use mais a pequena fé que você tem. E se nós achamos que a nossa fé é muito pequena, podemos fazer como os discípulos fizeram, pedir a Jesus para que aumente a nossa fé. Mas agora que você sabe que a nossa fé ela cresce à medida que ela é exercitada, é como a pessoa que vai na academia. A pessoa vai na academia, no primeiro, segundo dia, pode não acontecer nada, mas a insistência dele ir na academia, fazendo ali as suas atividades, o seu físico vai se desenvolver cada vez mais. Assim também acontece com a fé. E a fé só pode crescer diante das dificuldades. As dificuldades vêm para todo ser humano. Ninguém escapa das dificuldades e dos problemas desse mundo. Então, a fé nos ajuda a confiar em Deus e buscar a solução em Deus para todos os nossos problemas. E eu quero lembrar a você do verso que estudamos no vídeo passado, Hebreus capítulo 10, verso 38. Deus diz assim: o meu justo viverá pela fé, e se ele se afastar, porém não me agradarei dele. Assim eu peço que Deus nos abençoe a todos nós e nos ajude que a nossa fé possa crescer cada vez mais, até que Jesus venha nos buscar. E agora então eu convido você para orarmos ao nosso Senhor. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e agora vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, te adoramos por tudo que Tu és, o nosso Deus, Criador e Redentor. Muito obrigado, Senhor, por Tua palavra que nos ajuda a compreender a Tua vontade, e nós pedimos que o Senhor nos ajude a crescer na nossa fé, cada dia mais, para que possamos, Senhor, fazer a Tua vontade. Sem fé é impossível Te agradar. Por isso, ajuda a nossa pequena fé a crescer cada vez mais. Abençoa os nossos irmãos, nossos amigos, ajuda na solução de cada um dos problemas. Nos ajude, Senhor, a usarmos a fé para caminharmos sempre ao Teu lado. O Senhor nos ama tanto que entregou Seu Filho para morrer por nós. É a prova que nós temos e é suficiente para confiarmos na Tua bondade, no Teu amor, no Teu poder, na Tua direção para a nossa vida. Abençoa todos os nossos amigos, nossos irmãos. Nós Te pedimos e Te agradecemos por Jesus. Amém.